Bom, boa tarde, né? O trabalho que eu vou apresentar diz respeito ao período colonial do Brasil, século XVI, em que o Santo Ofício da Inquisição fez a primeira visitação na colônia. E essa visitação produziu um grande número de documentos que, de uma certa forma, visavam estabelecer as condutas sexuais que a Igreja de então permitia aos habitantes de todo o reino de Portugal. E o Brasil, na época, que nem se chamava Brasil ainda, né, que nós estamos falando do século XVI, fazia parte do reino de Portugal, então estava sujeito às suas leis. É um período muito interessante e a minha ideia, né, é que, em termos de educação sexual, os documentos da Inquisição, eles são a primeira fonte documentada de educação sexual que nós temos notícia no Brasil de então colônia. Tá? Por que documentos de educação sexual? Porque a Igreja, ela sistematizou um rol de condutas que eram consideradas adequadas para a população. Então é sobre isso que nós vamos conversar. Assim, vocês estão me ouvindo? Eu fico mais à vontade de entender. Esse é o período 1591 a 1595, que o primeiro inquisidor, Frei Furtado de Mendonça, do espanhol Mendonça, como em alguns lugares do Rio de Janeiro, ele foi o primeiro visitador e ele esteve nas províncias do norte, Bahia, Pernambuco e Itamaracá. Por que a Bahia? Porque a Bahia era, a cidade de Salvador, era a capital da colônia e era o lugar em que se concentrava um grande número de pessoas. O objetivo primeiro dessa visita do inquisidor era buscar os cristãos novos, que eram os judeus convertidos ao cristianismo, e verificar se esses judeus estavam seguindo os ritos católicos ou se eles eram apóstatas, ou seja, cristãos que renegavam a crença cristã e continuavam seguindo os ritos judaicos. Só que, quando o inquisidor chega, os judeus que haviam antecipadamente sido avisados de que a Inquisição vinha para o Brasil, eles fogem para as províncias do sul, Rio de Janeiro e São Vicente. O número de judeus que fica é um número bem menor do que a Inquisição desejaria. Consequentemente, os crimes para os quais a Inquisição foi designada eram poucos. E o que aparecem são crimes sexuais. A Inquisição chegava e as pessoas deveriam espontaneamente, no primeiro momento, se confessar. Todo mundo já deve ter ouvido falar da Inquisição, do pavor que ela representava para as populações. Então as pessoas se confessavam de todos os crimes que ela poderia imaginar que a Inquisição poderia não admitir. Havia um terror generalizado e as pessoas se confessavam e começaram a confessar crimes sexuais. Por isso que essa primeira visitação, ela registra uma série de práticas sexuais existentes na colônia. Como a Inquisição era muito minuciosa naquilo que ela fazia, nós temos com riqueza de detalhes como se processava a intimidade na colônia. Por isso que eu faço essa
ligação, né, dos documentos da Inquisição com a educação sexual, ou deseducação sexual, se vocês preferirem, mas é educação sexual. Né? Isso aí, não vou ler isso tudo, né? Mas assim, existiam 3 tipos de livros, né? 3 tipos de registros da Inquisição. Aqueles que estão lá em cima, né? Livro das denunciações. Então, todas as denúncias eram registradas. As pessoas, elas se apresentavam, após as denúncias, elas se apresentavam ao Santo Ofício de confessar os seus crimes. E essas confissões eram minuciosamente registradas pelos escrivãos. E, em seguida, tem os livros das ratificações, que tudo aquilo que acontecia, que poderia ser mudado, que poderia ser acrescentado, iam para esses livros de ratificações. Então, nós temos 3 agrupamentos de documentos muito detalhados. Tá bem? Sim. Sim, pronto. O que é tecnologia, né, gente? Aí é só um mapa do Brasil para vocês terem uma ideia, né? Mapa de povoamento e urbanização do século XVI. É o litoral que é povoado, o interior não, né? Então ali ao norte, né? Não sei se dá para vocês enxergarem bem ao norte ali, que fica Salvador e Pernambuco. Salvador na Bahia e Pernambuco ao norte, tá? Com a fuga dos cristãos novos, o Santo Ofício passou a investigar os crimes sexuais, fornicação, sodomia, bigamia. Nessa primeira análise que eu fiz, eu escolhi esses 2 livros de confissões, porque com o registro minucioso, a gente tem detalhes das práticas sexuais. Então, por isso que esses livros foram escolhidos. Confissões do Pernambuco e Confissões da Bahia. Foram encontradas 62 confissões em Pernambuco, 50 homens e 12 mulheres. Então, aqui nós temos um quadro, né? Com sexo, religião, faixa etária entre 16 e 71 anos para os homens, entre 20 e 71 anos para as mulheres, e na Bahia não temos o registro de idades, mas as profissões é interessante, olha, mercador, carpinteiro, pedreiro, lavrador, sapateiro, vaqueiro, tropeiro, pescador, militar e servidores do rei. As mulheres todas eram donas de casa. Então essas pessoas foram julgadas pela Inquisição. Aqui nós temos os crimes, né? Então, quais são os crimes descritos nesses documentos, né? Então, nós temos lá sodomia, que é o sexo anal, bigamia, valorizar a vida afetivo-sexual em detrimento da religiosa, que no período colonial, a igreja dizia que a melhor condição era a religiosa. As pessoas que ousavam dizer que era melhor se casar do que ser padre, elas poderiam ser punidas pela Inquisição. Isso era considerado um crime. Manter relações sexuais não respeitosas, depois eu vou detalhar os crimes, né? Mudar a hierarquia do grau de pecado da fornicação. Você tem pecado mortal, pecado venial. Se você insistisse que um determinado crime sexual era um pecado inferior, isso também era considerado
perpetrado o crime. Ou seja, as pessoas não poderiam se manifestar de forma alguma, de maneira contrária àquilo que a Inquisição determinava, que elas poderiam ser punidas, né? No caso das mulheres, né, os crimes são bigamia, valorizar a vida afetivo-sexual em detrimento da religiosa, sodomia com o marido. Aí repete, né, porque os crimes são mais ou menos parecidos, mas é para vocês terem uma ideia dos crimes, né? E essa é a nomenclatura, né? Então nós temos lá os termos utilizados pela Inquisição. Então quando ela fala em sexo anal, nós falamos hoje de sexo anal, a Inquisição dizia sodomia, sodomia perfeita, tocamento desonesto, pecado nefando. São os termos usados para o sexo anal. O pênis, ele era chamado de membro viril, natura ou membro viril desonesto quando usado de forma pecaminosa. Então, isso, em várias passagens, né, se usa o termo, né, o uso do membro viril desonesto com a sua esposa e os detalhes, né. A vagina, vaso natural ou natura. Natura quando se referiam à vulva. Ânus, vaso traseiro ou parte prepóstera. As posições sexuais, dormir carnalmente por detrás, juntar suas naturas por diante. Relação homossexual feminina, amizade nefanda, amizade desonesta, amizade tola e de pouco saber. Isso é interessante, né? E a relação sexual entre mulheres, sodomia imperfeita. A gente já vê, pela terminologia, uma questão de preconceito de gênero, né? Então, quando você fala que uma relação entre duas mulheres é uma amizade tola e de pouco saber, né, já é uma demonstração de depreciação do gênero feminino, né? E a própria sodomia imperfeita, né? Então, o homem ele faz uma sodomia perfeita, a mulher não. Como a mulher não tem pênis, a sodomia é imperfeita. Então, essa é a nomenclatura sexual da Inquisição. Aqui nós temos, não, isso aqui é meio repetitivo, mas deixa eu ver. Os crimes confessos pelos homens, né? Bigamia penetrou no vaso traseiro da mulher. Tá? Disse não ter pecado estar amancebado a uma índia. Tá? Disse que não era pecado dormir com mulheres públicas. Então são algumas declarações que na nossa concepção hoje é uma coisa muito simples, não é algo digno de uma punição, mas isso tudo registrado, né, com minúcia. Aqui, diz ter dito que o estado de casado era melhor que o de sacerdote. Tem algumas coisas que vão se repetindo, né? Vamos ver aqui. Uma questão que eu esqueci de dizer é que, embora eu esteja falando dos crimes sexuais, não significa que apenas os crimes sexuais estão registrados nesses livros, né? Então, há vários outros crimes, mas só que não vem ao caso no momento. Bom, o que observamos na documentação é que a Inquisição fornecia à sociedade colonial um conjunto de proibições formais. E, de maneira oficial, criou um contexto em que a questão das práticas sexuais seria levantada pela primeira vez na colônia. Eu estou falando da colônia, mas toda essa documentação, ela vem de Portugal, que era quem tinha a propriedade do Brasil, né? Isso aqui é interessante, né? Ou seja, os documentos da Inquisição, eles vão mostrar como se processavam as relações de intimidade na colônia. E como a igreja conseguia, né, controlar e manipular a vida sexual dos primeiros habitantes do Brasil. Porque as pessoas, elas buscavam, assim, como a Inquisição trabalhava muito com a denúncia, né? Então, se você tivesse um vizinho, alguém da sua cidade que tivesse algum tipo de problema com você, você poderia ser denunciado, mesmo injustamente, por essa pessoa. E a Inquisição, ela não ia atrás, como hoje, né, tem até aquela série de frase do direito, né, indúbio pro réu, né?
Então, se você não consegue provar que o indivíduo é culpado, ou se você tem dúvidas sobre a sua culpabilidade, né, o réu é beneficiado. Na época da Inquisição, não. Se torturava até a pessoa confessar, né? E, aliás, é interessante porque não se falava em tortura, né? Se falava em tormento, né? O termo utilizado pela Inquisição era tormento. Se der tempo, a gente vai chegar lá, né? As confissões nos mostram que o sexo tinha valor para os habitantes da colônia, que se havia zelo da igreja em coibir sua prática, porque ele era largamente praticado. E isso a gente vê nos documentos. E a variedade de práticas sexuais. Então, há uma diversidade sexual muito grande na colônia. Em que se baseava a Inquisição para agir? Né? Então, existia toda uma legislação. E essa legislação eram os regimentos do Santo Ofício. Nós tivemos 4 regimentos na época colonial, 1552, 1613, 1640 e 1774. Não vamos falar nada de 1774, porque já é época do Marquês de Pombal, época do iluminismo, né? Então há algumas concepções que são diferentes. Mas esse período inicial da colônia, esses 3 regimentos, eles são um tanto semelhantes, tá? Em todos os regimentos há normas para proibir os crimes sexuais, ainda que no de 1552, que é o primeiro, haja apenas menção ao crime de posse de livros proibidos. Isso é interessante também porque depois que o Heitor Furtado de Mendonça vem para o Brasil e volta para Portugal, é que os crimes sexuais vão ser colocados no regimento de uma forma mais intensa, que é o que vai acontecer em 1613. O regimento de 1613 já traz mais crimes sexuais, principalmente o de sodomia. Tá? O abominável crime de sodomia. Esse é o termo utilizado. E mais a bicania e o crime de solicitação, além da posse de livros proibidos, que já tinha no primeiro. Esse crime de solicitação também é interessante, porque consistia no fato do padre utilizar o confessionário para seduzir as suas paroquianas. Embora no regimento se refira a ambos os sexos, né? Então o padre ele podia praticar o crime de solicitação tanto contra paroquianos como com paroquianas, né? Então já tem uma questão da homossexualidade também subentendida no regimento. Agora, uma outra coisa interessante é que a Inquisição, ela não punia, né? As pessoas têm uma ideia às vezes de que a Inquisição mandava matar. Não. Toda a execução da pena era o poder civil, né? Então existiam as ordenações do reino, né? Então nós, aqui em Portugal, vocês sabem melhor do que eu, mas ordenações manuelinas, joaninas, filipinas, de acordo com o rei da época, né? E a aplicação da pena, ela é determinada pelas ordenações do rei. Bom, tem mais 10? Tá, vou correr. Tá? Aqui são exemplos de penalidades, tá? Isso aqui eu acho interessante, tá? A gravidade do crime de sodomia, né? A sodomia sendo comparada ao crime de lesa majestade, que era o maior crime que existia, né? Então toda pessoa, de qualquer qualidade que seja, que pecado de sodomia, por qualquer maneira cometer, seja queimado e feito fogo em pó, para que nunca de seu corpo e sepultura possa haver memória. E todos os seus bens sejam confiscados para a coroa de nossos reinos, posto que tenha descendentes. Pelo mesmo caso, seus filhos e netos ficarão inábeis e infames, assim como daqueles que cometem crimes de lesa majestade. Tá? Então, o Código Filipino, Ordenações e Leis do Reino de Portugal, recopiladas por mandato que era o rei Dom Felipe I. Então, é um exemplo como a sodomia ela era punida com gravidade. Tá? Isso aqui, mais ou menos, eu já falei, né, do regimento de 1640, continua a sodomia, né, há um aumento gradativo da valoração dada a esses 2 crimes que eu falei. Sim, aí entra a questão do tormento, né? Os condenados por sodomia eram aplicadas as seguintes penas: tormento, que é a tortura,
relaxamento à justiça secular. Isso é interessante porque o relaxamento à justiça secular é o contrário do que a gente tem ideia de relaxar, é uma coisa mais leve, mas não. Esse relaxamento à justiça secular é que o acusado de sodomia ele já ia direto para a justiça civil. E aí ele era punido com a morte. Confisco de bens, degredo e açoites. Então vejam que era uma crueldade bastante grande. Tá? Isso é interessante também. Ó. O réu confessou o crime durante o tormento. Aí para o tormento. Aí quem está torturando, né, os oficiais, eles vão ver se realmente aquela confissão é real ou não. Se eles acharem que não, que tem mais coisa para fazer, o tormento continuava. Esse deveria julgar se a confissão era suficiente. Ou era parava ou era retomada. Passadas 24 horas do tormento, o réu que confessou suas culpas e teve as mesmas consideradas suficientes, né, pelos oficiais, deveria ter sua confissão ratificada como determina o parágrafo 9. Então, tem tudo determinado minuciosamente de como se deveria proceder. Né? Isso é interessante, ou seja, se o réu morresse, quebrasse alguma coisa, se machucasse, ele na tortura, ele era o responsável. A culpa será sua, pois voluntariamente se expõe àquele perigo que pode evitar, confessando suas culpas. E não será dos ministros do Santo Ofício que, fazendo justiça segundo os merecimentos de sua causa, julgam a tormento. Então se tirava toda a culpa do torturador, né? O torturado que era o culpado. Isso aqui eu já falei. Então acho que isso é para finalizar. Dos documentos estudados, aprendemos a essência da constituição do pensamento sexual brasileiro e das representações sociais dos atos e atitudes envolvendo o sexo, pois já na colônia se manifestava a transgressão tão típica do lado de baixo do Equador. Ao mesmo tempo que pulsava forte a libido, e os documentos mostram isso de maneira bastante clara, né? A igreja impunha sua moral e limitava as práticas sexuais, ou tentava limitar as práticas sexuais. O povo brasileiro driblava as normas e as regras e dava formato à transgressão que acompanharia até hoje a vida sexual de todos nós. Transgressão essa de duas formas. Né? A primeira, descrita em várias partes desse trabalho, que incluía as práticas sexuais consentidas pelos transgressores. Isso é importante, né? Porque além disso nós tínhamos as práticas sexuais dos senhores de engenho, de seus apadrinhados, né? De seus familiares, que abusavam dos corpos de seus escravos e suas escravas. Né? Isso é algo que eu considero importante. A liberdade sexual colonial se fundamentava em preconceitos, discriminação e hierarquia, em movimentos de opressão e rebeldia, na ambivalência entre o desejo e a culpa. O mesmo desejo que movia as pessoas a praticarem sexo, transgredindo as ordens da Inquisição, também levava as pessoas de com medo se confessarem. Muitas dessas confissões eram voluntárias. Muitas dessas confissões eram de práticas que haviam acontecido 10, 15 anos antes na vida da pessoa. Então, às vezes, tem lá na idade, né, sei lá, uma pessoa com 50 anos, 40 anos, e ela conta algo que ela fez com 18 anos, com 20 anos. Né? Então, tamanho era o medo que as pessoas tinham da Inquisição, que a Inquisição fazia com que as pessoas até criassem, né, situações que não necessariamente haviam ocorrido de fato, mas a culpa era tanta que elas acabavam tendo esse tipo de fantasia. Né? Concluímos então que investigações sobre a história dos hábitos e comportamentos sexuais no Brasil, especificamente relacionando-os à história da educação sexual, são de extrema importância para a historiografia desse campo. Estudos sobre documentos históricos, com certeza, preencherão muitas lacunas e trarão importantes elementos para a sistematização da historiografia da educação sexual no Brasil. A educação sexual no Brasil, ela faz parte da cultura.
Então, desde o período colonial, nós temos uma série de documentos, não só os documentos da Inquisição, mas, por exemplo, as cartas que o padre Manuel da Nóbrega escreveu para Portugal, relatando a licenciosidade que existia na colônia. Tá? Ele escreveu 80 e poucas cartas, dessas 80 e poucas cartas, 20 e poucas eram para questionar o comportamento sexual na colônia que não estava de acordo com as normas da igreja. E o padre Manuel da Nóbrega, ele também, também é uma fonte, né, de documentos que mostram como que era o comportamento na colônia. Tá? Bom, acho que já deu o meu tempo, então obrigado. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer à Comissão Organizadora o convite que foi feito para poder partilhar aqui convosco, portanto, algumas ideias sobre um assunto que eu trabalho já há algum tempo e, tal como aconteceu no segundo CISES, eu vou apresentar, portanto, a minha comunicação é sobre as políticas sexuais do olhar nas imagens artísticas. Então, um trabalho é um percurso, portanto, pessoal, não é? Portanto, não é um resultado de um projeto de investigação sistemático, mas é um percurso pessoal, mas que de alguma forma, portanto, se fundamenta a investigação realizada. Eu gostaria apenas de dizer, relativamente ao professor Paulo Renes, que eu fico espantado quando ouço dizer a algumas escolas que a educação sexual é muito repetitiva. Ora, vendo e assistindo a esta comunicação, nós damos conta da riqueza de matérias que podem ser levadas para serem trabalhadas nas escolas e confrontadas com realidades que existem no nosso mundo contemporâneo, não é? Portanto, porque a repressão sexual, embora não exista aqui da forma que é descrita pela Inquisição, mas existem países onde esta repressão sexual é muito semelhante e, portanto, era preciso, num mundo globalizado, era preciso discutir isso. A história traz-nos essas perspectivas, não é? Então, eu gostaria que carregasse. Eu estruturei a comunicação de uma forma simples, portanto, 7 proposições que servem como argumentário, digamos assim, e depois imagens que vão sendo analisadas e comentadas, não é? Contudo, antes, eu resolvi hoje integrar 2 imagens, portanto, é impossível resistir. Eu vou ler porque pronto, começo a falar e depois entusiasmo, e então aqui é uma forma de me disciplinar. Mas antes disso gostaria de vos mostrar 2 imagens que eu julgo que servirão como pano de fundo e que mostram como as imagens trabalham a sexualidade, não é? Esta imagem que nós estamos a ver é uma imagem do século XVI, de Hans Bildung, e que nos mostra o culto do falo. É a Sagrada Família e Santa Ana. O que é que ela está a fazer? Estão a tocar no pênis do menino Jesus. É uma coisa, parece, como é que a Inquisição permitiria, ou as estruturas permitiriam, portanto, que isso acontecesse. Nós estamos aqui, portanto, perante uma imagem que nos faz o culto da virilidade masculina. E o que é interessante nesta imagem, para mim, é que esta imagem trabalhou comigo na minha infância e na minha adolescência, porque eu vi muitas crianças do sexo masculino a serem estimuladas sexualmente desta maneira. Eu não sei se vocês têm essa experiência, mas vi muitas mães e muitos pais a tocar na pilinha dos meninos e a fazerem festinhas na pilinha, mas nunca vi nenhum pai nem nenhuma mãe a fazer isso numa menina. E, portanto, nós temos aqui uma diferenciação. Embora esta imagem nos remeta para o culto do falo, pode carregar de novo, e que tenha razões com a preocupação da Igreja de mostrar portanto, o aspecto terreno da figura do menino Jesus, não é? A movimentos em que querem dar um caráter mais humano à pessoa de Cristo e Jesus Cristo. O que é certo é que temos aqui uma imagem de um grande poder do ponto de vista da sexualidade e que nos diz muito sobre aquilo que chegou até nós.
E apenas gostaria de dizer o seguinte: a história, de facto, não se compara a um desfile de carros alegóricos em que uma época se sucede a outra. A história compara-se, sim, às escamas de um peixe. São camadas em cima de camadas que se mantêm ao longo de muitos séculos e às vezes até de milénios. E esta imagem do século XVI, que houve uma proliferação de imagens desta natureza, chegou até nós, chegou até mim, que eu lembro muito bem da realidade que era praticada com esta imagem. Muito rapidamente, a outra imagem é uma imagem que também mexe com algum imaginário dos educadores, não é? Portanto, de um artista francês, Léon Gérôme, que nos mostra nada mais, nada menos do que Pigmalião e Galateia. Não é? Pigmalião resolveu, portanto, ser celibatário, porque entendia que as mulheres de Chipre, portanto, onde ele reinava, portanto, se dedicavam a práticas amorosas que ele não gostava. Eram cortesãs, não é? Porque eram amantes. E então ele resolveu ser celibatário. E como era escultor, criou uma figura de uma mulher, o ideal feminino de beleza e o ideal de pureza. E então pediu a Vênus, num festival, pediu a Vênus para que Vênus desse vida à própria estátua. E então este efeito, esta expectativa sobre o desejo, a expectativa sobre o corpo da outra, do outro, não é? Se concretiza, não é? E Pigmalião, portanto, a estátua transformou-se num corpo real que ele possuiu, não é? Como desejou, não é? Portanto, a passividade também do corpo feminino. Estas duas imagens acompanharão como pano de fundo a comunicação que eu agora, portanto, tentarei apresentar de forma mais rápida possível. Então, voltávamos outra vez ao resumo inicial, por favor. Então, eu vou só rapidamente citar as 7 proposições que constituem o argumentário, portanto, desta comunicação. O corpo sexuado atravessou os 2 últimos séculos sobre intensos olhares, disputas e desejos. Os discursos científicos sobre o corpo e o sexo devolvem-nos uma consciência cada vez mais clara dos processos da sua construção social e cultural. A cultura visual contemporânea testemunha estes processos de regulação dos sexos e dos seus corpos e as tensões que produzem nas relações de poder, quer eles figurem em territórios instituídos, quer se aventurem a atravessar fronteiras e identidades. O progressivo aumento da visibilidade do corpo sexuado no espaço público, impulsionado pela fotografia e pelo cinema, dissemina-se hoje pelos ecrãs contemporâneos, confrontando cotidianamente os atores sociais com 2 impulsos facilmente manipuláveis: o prazer escópico e o desejo de consumo. Prazer, desejo e posse são componentes nucleares da vivência sexual do olhar que se entranham nas imagens artísticas onde o corpo sexuado se expõe, se impõe e se interroga. Daí que o campo das artes visuais expresse, com grande acuidade, a disputa pela supremacia do olhar sobre o sexo, o género e as identidades. As políticas sexuais do olhar instituem diversas formas de governamentalidade, nas quais se incluem, como sabemos, as tecnologias do eu, destinadas a produzir insistentemente o corpo e a subjetividade. Estes são, então, os principais argumentos que motivam uma visita a alguns casos paradigmáticos deste percurso histórico, situando as imagens artísticas do corpo sexuado nas políticas do olhar que fazem o género e tecem as relações de poder. Comecemos, então, por uma fotografia de Robert Doisneau, para com ela traçarmos as coordenadas de uma política sexual do olhar que naturaliza a dominação masculina. O ensaio fotográfico Un regard oblique foi realizado em 1948 por Doisneau na Galeria do Antiquário Romy, volta atrás, seu amigo, situado na Rue de Seine, em Paris. O objetivo do fotógrafo era estudar as reações das pessoas que, na sua rotina cotidiana, passavam junto à vitrina da galeria, onde se expunham 2 quadros, um dos quais representava um nu feminino de Vanier. Para conseguir captar a espontaneidade da expressão de quem parava para olhar, escondeu a sua câmara fotográfica numa cadeira antiga dentro da galeria. A experiência durou 6 horas.
dela resultou uma série de fotografias. O que nós vemos aqui nesta imagem é uma mulher apanhada em flagrante no seu papel de voyeur. Não é? Ela está a espreitar pelo buraco da fechadura, com certeza à espera do seu amante, não é? E, portanto, é captada nesta situação, e é esta fotografia que é colocada cá fora na parede da galeria, como vamos ver. Pode passar, por favor? Pode passar. Marianne Down, uma das pioneiras do estudo de género no cinema, dedicou à fotografia mais conhecida da série uma análise que fez história, interpretando-a como uma síntese perfeita da negação do olhar feminino, tal como emergia na narratividade do cinema de Hollywood. Decompondo o jogo de olhares do casal respeitável de meia-idade, captado furtivamente pela câmara oculta do Asno, mostra como o olhar feminino está fora do triângulo de significação que organiza a imagem. Pode passar à frente, por favor. O homem não está numa posição central. Na verdade, ele ocupa um espaço muito estreito no extremo direito da imagem. No entanto, é o seu olhar que define a problemática da fotografia. É o seu olhar que apaga, de forma eficaz, o olhar da mulher. De facto, como sujeito do olhar, a mulher olha atentamente. Pode passar. Mas não é apenas o objeto do seu olhar que é escondido do espectador. O seu olhar é envolto por dois polos que definem o eixo da visão masculina. A representação fetichista do corpo feminino nu, plenamente visível, garante uma masculinização da posição do espectador. O olhar da mulher está literalmente fora do triângulo, que traça uma cumplicidade entre o homem, o nu feminino e o espectador. E esta imagem é fantástica a esse nível. O homem, vamos passar, pouco atento às observações da esposa, dirige um olhar dissimulado, um olhar oblíquo, para o nu erotizado do corpo feminino que se oferece à visão. Com este gesto, que partilha imaginariamente com o espectador feminino, sujeita a mulher a ser alvo de piada obscena, acentuando a sua posição subordinada na rede de relações de poder simbolizada pela imagem. A fotografia torna-se, deste modo, um paradigma das políticas de diferenciação sexual, dos modos de olhar que definem a política patriarcal, a cultura patriarcal. Pode passar, por favor. Entretanto, algumas imagens que são captadas durante, portanto, as 6 horas, com reações interessantíssimas, não é? Não podemos, portanto, demorar-nos nelas, mas há uma ou outra que se me podia passar, por favor, que esta aqui, que mostra exatamente como a posição, o pudor masculino. A mulher mostra algum prazer, algum interesse sobre a imagem e o homem baixa os olhos. É o pudor masculino a atuar, que é o olhar masculino que também está impregnado portanto, na cultura, digamos assim, deste homem, não é? Vamos então agora para a segunda paragem. A segunda paragem, devolve-nos... A segunda paragem deste breve percurso devolve-nos outras facetas do prazer voyeurista imbricado na tradição pictórica do nu, brilhantemente dissecada por John Berger na sua obra Modos de Ver. A assimetria que aí se observa entre o homem educado como sujeito que olha e a mulher definida como objeto para ser olhado tornou-se uma das marcas mais evidentes do regime escópico dominante no sistema artístico ocidental. E este sistema é posto a nu nos cartazes que o grupo Guerrilla Girls disseminou pelas ruas de Nova Iorque em 1989, um grupo de intervenção feminista que alerta para a posição das mulheres no sistema artístico. Pode mostrar, por favor? E isto foi disseminado, pode passar. O grupo tem uma intervenção fantástica em Nova Iorque e já, portanto, também se dissemina por vários países da Europa, não é? Muito bem. Para Berger, os homens agem e as mulheres aparecem. Os homens olham para as mulheres vêem-se a serem vistas. Isto determina não só a maioria das relações entre homens e mulheres, como também as relações das mulheres consigo próprias. O vigilante da mulher dentro de si própria é masculino, a vigiada, feminino. Assim a mulher transforma-se a si própria em objeto. E muito especialmente
num objeto visual, uma visão. Podemos passar? Muito bem, podemos passar. Muito bem. Desde as Vênus de Giorgione, pode passar aqui, esta, e a Vênus de Tiziano, que também concluiu a anterior, que o padrão representativo do nu na tradição ocidental exibe um corpo feminino idealizado como um objeto passivo de desejo, oferecido ao olhar do sujeito masculino que o contempla fora do quadro e que é, afinal, o verdadeiro protagonista. Este modelo de oferenda do corpo feminino, mascarado de olhar cúmplice e complacente. Pode passar, por favor? Mais um, pode passar. Vejam o olhar destes dois modelos, não é? Prolongar-se-á no tempo durante séculos, instalar-se-á na fotografia e no cinema, persistindo ainda hoje na publicidade, nos anúncios sexuais ou na pornografia. O modelo irá abrindo brechas à medida que a idealização erótica do nu tradicional começa a ser contestada. Com a Olympia de Edouard Manet, a tradição da pintura do nu tem um estremecimento. Os indignados protestos que seguiram à sua exposição no Salão de 1865 não se centraram apenas no estilo moderno do pintor, pelo uso de contornos bem marcados, ausência de sombras e modelados e tratamento suave da luz. As razões eram outras. No lugar da figura do nu reclinado, não está uma deusa ou uma mulher de beleza idealizada com um olhar cúmplice do prazer masculino que quer satisfazer. A pose, os adereços e, sobretudo, o olhar da jovem Olympia tornam a profissão reconhecível. Era uma prostituta da zona de Les Halles, em Paris. A criada traz flores, presente de um admirador anterior, mas Olympia não se apercebe da sua presença. Está pronta e espera o cliente seguinte, o observador da pintura. Olha de frente. E é este olhar direto e concreto, pode-me passar, e é este olhar direto e concreto da pessoa real, uma espécie de ameaça encarnada pela mulher que olha, que explica em grande parte o escândalo que despertou a recepção da obra. Embora o modelo dirija o olhar para o espectador, como o fazem tradicionalmente os nus femininos, o seu olhar ativo afirma a sua subjetividade, a sua vontade de atuar sobre quem observa, a meio caminho entre a sedução e a resistência. E foi isto que incomodou a sociedade burguesa da época. O mesmo aconteceu com a série de Mulheres no Banho que Edgar Degas pintou na década de 80 do século XIX, à qual pertencem a banheira do Museu d'Orsay e a mulher na banheira da Tate Britain. A descontinuidade observa-se tanto na ausência de cumplicidade com o espectador, que já não existe aqui, como na aparente vulgaridade dos modelos absortos na rotina do cuidado corporal, dividindo a crítica que tanto via nelas mulheres realistas e modernas como simples prostitutas. No entanto, a sensação de intrusão da intimidade no espaço feminino pode suscitar um prazer ainda mais refinado, ao qual podemos acrescentar o ponto de vista escolhido pelo pintor, que criou uma espécie de um estaleiro que colocava-se em cima para pintar de cima para baixo, que realça a vulnerabilidade da posição da mulher. Pode passar, por favor. Com a série de gravuras Água Forte, Suite 347, realizada em intensos 7 meses de trabalho durante o ano de 1968 por Pablo Picasso, na qual se repete em inúmeras variações o tema de um homem a contemplar uma mulher nua, Picasso introduz um efeito de distanciamento que interfere na posição do espectador masculino como protagonista do olhar. No interior da imagem, como se pode ver na Água Forte, Nobre e Mulher Nua, que é esta, o voyeur é masculino e o objeto exposto ao desejo é feminino. Até aqui mantém-se os termos da política sexual do olhar de feição patriarcal. Mas algo surge de novo nestas gravuras, ao convertermos a nós próprios em voyeur do voyeurismo, introduz um efeito de distanciação, que é em si mesmo um componente autorreflexivo, ou seja, que incita o espectador a tomar consciência da sua própria posição como voyeur, desviando a sua atenção do objeto olhado para o próprio ato de olhar, que é um ato político. Por isso é que eu falo das políticas do olhar. Muito bem.
Outro exemplo da estratégia... Pode-me passar, são outras gravuras do Picasso. Ele fez centenas destas imagens. Pode passar. Outro exemplo da estratégia de resistência ao regime visual dominante baseado na postura ativa do olhar feminino é-nos dado pela obra de Mary Cassatt, intitulada Na Ópera, de 1879. Num camarote de teatro, passar à frente, uma mulher de pé, em primeiro plano, observa o espaço em frente com os seus binóculos, enquanto ao fundo um homem olha fixamente para ela. A pintora explora o próprio ato de olhar, rompendo as fronteiras tradicionais entre o observador e o observado. A historiadora de arte britânica Griselda Pollock diz-nos o seguinte: o que depreendemos é que o observador exterior à imagem é evocado como se fosse, por assim dizer, a imagem refletida do observador retratado na pintura. Esta situação é até certo ponto o tema da pintura, a problemática das mulheres estarem em público vulneráveis a um olhar embaraçoso. O jogo ardiloso de fazer o observador fora da pintura corresponder ao que está retratado nela não deveria disfarçar o seu significado mais sério, isto é, de facto, os espaços sociais são policiados por homens que observam mulheres. E o posicionamento do observador fora da pintura em relação ao homem dentro dela indica que o observador também participa no jogo. O facto de a mulher ser representada olhando ativamente impede que ela seja representada como objeto, como sujeito, e surge como sujeito do seu próprio olhar. Isto é uma mudança, digamos assim, em termos da representação da mulher na pintura. Transitamos assim, como já se viu, das mulheres representadas como objetos do olhar para as mulheres que olham e para as artistas que procuram construir novas políticas sexuais do olhar, alternativas ao regime visual dominante. No contexto dos movimentos artísticos feministas, Judy Chicago, Mary Kelly e Barbara Kruger ocupam um lugar especial, embora correspondam em termos artísticos e conceptuais a momentos e teorias diferentes do pensamento sobre as questões de género. No início dos anos 70, Judy Chicago desenvolveu um percurso de pesquisa sobre a diferença de género na expressão artística em conjunto com Miriam Shapiro. A sua principal preocupação era a de compreender como a natureza feminina se diferenciava na produção artística. Nesse sentido, procuraram as marcas de uma sensibilidade artística especificamente feminina em pinturas e esculturas feitas por mulheres. Em resultado, elaboraram uma teoria sobre a existência de um imaginário feminino, a que chamaram iconologia vaginal, justificado por uma experiência social, biológica e sexual essencialmente diferente da masculina. Motivadas pelo gesto político de criar representações alternativas do corpo feminino que revalorizassem as dimensões da experiência sexual das mulheres, Chicago e Shapiro criaram o primeiro programa de educação artística feminina nos Estados Unidos, nos anos 70, no início. As estudantes eram motivadas a construir uma identidade forte e a libertar-se dos mecanismos sociais e políticos que sustentavam a opressão sexual, valorizando a sua experiência pessoal como ponto de partida da criação artística. A sexualidade feminina e a violência sobre as mulheres foram dois dos temas de discussão mais abordados. A busca de uma identidade feminina impulsionou também linhas de pesquisa sobre a história das mulheres artistas, cujo silêncio na história da arte, na educação artística e nos museus era perturbador. E nós temos aqui, recentemente editado em Portugal, 2 livros de historiadoras portuguesas que exatamente vão buscar a preocupação de criar uma genealogia feminina nas artes, não é? Vamos para a frente. Será com o intuito de tornar visível, na história da genealogia feminina que Judy Chicago criará a sua conhecida instalação de Dinner Party, exposta pela primeira vez em São Francisco em 1979. Pode passar. A instalação tem uma evidente carga simbólica. O principal componente é uma enorme mesa cerimonial em forma de triângulo equilátero, símbolo da igualdade, onde estão reservados 39 lugares, identificados com peças bordadas, contendo cada um o nome da convidada de honra, um cálice dourado e um prato, onde está pintado um motivo central em forma de borboleta e uma vulva. Cada lugar é estilizado em função da mulher a ser homenageada. Vamos passar, por favor. Passar. São os... Vou parar aí, se calhar. O piso onde assenta a mesa, designado por Floor Heritage,
é composto de milhares de peças de porcelana onde estão inscritos 999 nomes de mulheres, servindo como uma representação visual das suas contribuições históricas. O projeto de Judy Chicago respondia a um duplo objetivo. Por favor, pode passar. Pode passar. O projeto de Judy Chicago respondia a um duplo objetivo: reescrever a história de um ponto de vista feminino, Head Story, e assinalar o culto da deusa-mãe das sociedades pré-patriarcais destruídas pela hegemonia masculina. De novo exposta em 1996, The Dinner Party tornou-se uma das obras mais emblemáticas e também mais polémicas do feminismo. Consciente das questões que sobre ela se foram colocando, Judy Chicago reconheceria mais tarde a historicidade do enfoque que então realizou. E ela diz o seguinte: entabulámos o diálogo de forma incorreta nos anos 70. Centrámos-nos no género e éramos muito simplistas acerca da natureza da identidade. A identidade é múltipla. A questão do essencialismo que rodeou a produção artística de Judy Chicago pode ser lida comparativamente com as outras obras artísticas de artistas feministas contemporâneas de Mary Kelly, como Mary Kelly, influenciada pelas ideias pós-estruturalistas e preocupada em expressar na sua arte os processos de construção social da subjetividade de género. A historiadora de arte, Griselda Pollock, coloca os termos deste debate quando fala da necessidade de um projeto feminista de maior alcance estratégico. Diz assim: que não consista simplesmente em substituir determinadas imagens opressivas por outras imagens feitas por mulheres e sobre as mulheres, mas antes em desconstruir os processos através dos quais se produz o significado e o sujeito adquire uma posição de sujeito sexuado. Em Postpartum Document, Mary Kelly mostra o processo de constituição da subjetividade feminina através da experiência da maternidade. A instalação organiza-se de modo científico em 6 secções, mostrando uma série de memorabilia, que são conjuntos de objetos organizados cientificamente que retratam a experiência de vida dos primeiros 6 anos do seu filho e a forma como ela se constitui como mãe e a forma como o filho se constitui como sujeito masculino. E em um conjunto de quadros onde ela junta vários textos médicos, gráficos e textos psicanalíticos, interrogações pessoais, etc. A questão dela, o essencial, se me pode passar, eu só vou passar uma imagem. Esta imagem que está ali do lado direito mostra uma fralda suja no momento em que a criança começou no processo terminou a amamentação e começou a, portanto, ingerir alimentos sólidos. E então, o processo que aqui, portanto, se constitui entre uma mãe e um filho é que o estado de saúde da criança é uma forma de avaliação do papel, da capacidade da mãe de tornar o filho saudável. Ou seja, o facto das fezes, a lógica dela, aparecerem normais, é sinal que a introdução das rotinas alimentares da mãe correram de forma esperada e ela se transforma numa mãe que corresponde às expectativas sociais. Então ela diz que a maternidade se constrói neste processo de um diálogo constante, de interrogação permanente, e em que ela vai manifestando a inquietação, a angústia do processo de afastamento e de construção da identidade da própria criança. E ela mostra aqui que é possível mostrar a maternidade não como as imagens artísticas tradicionais de uma criança ao colo de uma mãe, mas mostrar o processo de construção da subjetividade feminina na maternidade. Eu vou avançando muito rapidamente. O que a obra de Kelly deixa claro, acima de tudo, é que a maternidade não responde a nenhuma essência biológica, mas a uma representação, ou antes, a um conjunto de representações construídas socialmente. A problemática da maternidade será abordada de forma muito mais radical numa obra emblemática da artista conceitual americana Barbara Kruger, criada num momento intenso da luta política pelos direitos do corpo e da autodeterminação sexual das mulheres. O póster, vamos passar à frente. Passe tudo, tem que ser rápido. Ok? Passe, por favor. O póster Your Body is a Battleground, o vosso corpo é um campo de batalha, foi inicialmente produzido para a marcha Pro-Choice de 9 de abril de 1989 em Washington. Pode passar, por favor. Portanto, arte pública politicamente comprometida, a obra dá uma poderosa componente visual ao discurso feminista sobre os direitos sexuais e reprodutivos, ao mesmo tempo que questiona os museus e as galerias como lugares sagrados de vivência da arte.
Podemos passar à frente, não interessa, vamos passar. Aqui, por exemplo, a nossa pintora Paula Rego mostra como a prática do aborto tornava as mulheres, portanto, vítimas de acusação, e esta mulher tem um olhar direto sobre o sujeito masculino que supostamente olha a imagem para dizer que és também em parte responsável pelo que está a acontecer. E é uma forma de um olhar ativo, de um olhar provocador e ao mesmo tempo politicamente, portanto, determinado, não é? A crítica, pode passar, entretanto a Paula Rego recentemente fez, em 2009, várias gravuras sobre a mutilação genital feminina, eu tenho que passar à frente, que criam um novo olhar sobre a questão das mulheres. A crítica de uma identidade feminina estável, unificada e incontroversa terá nos anos 90, em Judith Butler, uma das suas principais autoras. A sua concepção performativa da identidade irá também influenciar a produção artística e a história da arte. Caminho para o fim. O género, diz Butler, não se constitui sempre de forma coerente ou consistente em contextos históricos distintos, para além de se entrecruzar com modalidades raciais, modalidades de classe, étnicas, sexuais e regionais discursivamente constituídas. Assim é impossível separar o género das interseções políticas e culturais nas quais constantemente se produz e se mantém. Por isso, ela pergunta, e esta pergunta é crucial, ao invés de atendermos a uma concepção dual de identidade de género baseada na correspondência entre o sexo, o género e o desejo, por que não conceber uma multiplicidade de géneros, desejos e de sexos, tanto mais que é possível que o sexo não seja tão incontroversamente biológico como se pretende. Para subverter os termos que o discurso normativo usa para fabricar a identidade de género, Butler fala do travestismo como meio de paródia ou ironia pela reiteração exagerada da máscara da feminilidade ou da masculinidade que exibe. Vamos para a frente. Uma bocadinho atrás. A descoberta pela crítica artística dos anos 90 da escritora, mulher de teatro, artista plástica e fotógrafa francesa Claude Cahun é um exemplo do crescente interesse pelo travestismo, a androginia e o transexualismo que as ideias de Butler ajudaram a desenvolver, ao mesmo tempo que suscitaram maior visibilidade à teoria queer. As obras de Cahun giram obsessivamente à volta do tema da identidade de género e ambiguidade sexual, representando o fascínio pelo jogo da metamorfose na subversão do género. A série de autorretratos que cria, a partir de 1910, são exemplo disso mesmo, frustrando qualquer intenção de interpretar a subjetividade em termos ontológicos. Podemos passar, por favor. O mais interessante na obra de Cahun, é como abordou a identidade feminina através da falsa androginia. A fotógrafa autorretratava-se vestida de homem para que fosse irreconhecível a sua condição de mulher. Foi assim que criou um terceiro género, entre o feminino e o masculino, que eliminava toda a identidade biológica própria de cada sexo, demonstrando que a única desigualdade existente entre homens e mulheres é a sua aparência física. Partilhando com Claude Cahun o recurso ao autorretrato e ao jogo teatral para questionar as identidades sexuais normativas, o artista contemporâneo japonês Yasumasa Morimura, nas suas obras sobre Marilyn, acrescenta às suas criações, muitas delas numa perspectiva apropriacionista, a problemática das relações de poder entre o Ocidente e o Oriente e as correlativas representações da masculinidade e feminilidade que a sociedade do espetáculo faz circular. Está à frente, por favor. É são autorretratos onde ele se coloca nessas situações. Pode passar agora. E isto existe no cotidiano. Isto é uma modelo brasileira, Leoté, que aparece na revista Vogue francesa, e que mostra, portanto, um outro modelo. E podemos passar também, esta é mais conhecida porque apareceu no Festival da Eurovisão, não é? A correspondência, e termino, a correspondência rigorosa entre o sexo anatómico, o sexo jurídico e o sexo social, de que falava Foucault a propósito da civilização moderna, é, como vimos por estas imagens, problematizada nas artes visuais, como é nos movimentos sociais e na esfera da intimidade. É um mundo novo que nos interpela e nos desafia. Por tudo o que implica, ao nível da vivência dos direitos humanos e sexuais, a inscrição no campo da educação destas visualidades ditas problemáticas é um caminho necessário para confrontar as políticas do olhar tendencialmente normativas e hegemónicas que os currículos escolares tantas vezes comportam.
E é este então o desafio. Peço desculpa ter demorado se calhar mais tempo do que devia. Boa tarde. Eu gostava de vos dizer que aquilo que vos trago hoje é um bocadinho da investigação que estou a fazer no ICS, que faz parte da Universidade de Lisboa, orientada pelo professor José Machado Paes. No fundo, a minha investigação é sobre a intimidade afetiva ou sexual em Portugal entre 1968 e 1978. E o caso Gisela é uma das descobertas que fiz na minha investigação e que acho muito interessante e paradigmático e que tem um papel importante no meu estudo. Eu vou ler-vos porque perco-me na conversa e penso que assim sou mais eficiente. Um ano após a Revolução dos Cravos, de 1974, chega à redação da revista Modas e Bordados, então suplemento do Jornal do Século, uma carta anónima. A autora da narrativa autobiográfica, uma jovem de 15 anos, que diz chamar-se Gisela, revela detalhes da sua iniciação sexual, que tem lugar no dia em que o movimento das Forças Armadas põe fim à longa ditadura portuguesa do Estado Novo. A carta da adolescente é publicada sob o título Fiz Amor na noite do 25 de Abril, a 14 de maio de 1975, na dita revista Modas e Bordados. O seu impacto entre a comunidade de leitoras da Modas e Bordados é enorme. Ao longo de ano e meio, mais exatamente em 32 números desta revista semanal, discute-se a legitimidade do gesto da rapariga que fez amor até ao fim, antes do casamento, e a ousadia de afirmá-lo publicamente numa revista de senhoras. Leitoras de diferentes idades, com mais e menos instrução, melhores e piores condições económicas e sociais, posicionam-se contra e a favor da adolescente. Os seus comentários chegam à redação por carta. Surgem a pretexto da profissão da adolescente, mas nestas missivas disserta-se sobre o passado, o presente e o futuro da intimidade afetiva ou sexual em Portugal. A redação da revista designa a polémica por dossiê Gisela e os comentários são publicados na secção A Palavra às Leitoras. Nelas se debatem três questões-chave. Questão 1. Discutir publicamente a sexualidade é moralmente próprio? A liberalização dos costumes sexuais é relevante para a construção de um país democrático? E, finalmente, como devem as jovens viver a sua sexualidade? Antes de olhar para o manifesto de Gisela e para os comentários femininos que o discutem, é importante rever os alicerces políticos, culturais e morais em que assentavam as vivências afetivo-sexuais no Estado Novo. Que horizontes eram esses que as liberdades do 25 de Abril vinham agora colocar debaixo do fogo da discussão pública? Entre as décadas de 1930 e 1970, impera em Portugal uma política conservadora que restringe a sexualidade a um contexto heterossexual, conjugal e reprodutivo, embora dual em termos de género. Lembremos então alguns dos princípios subjacentes a esta panorâmica da intimidade. O amor é valorizado, o sexo é desvalorizado. Fala-se de amor, namoro e casamento, não se fala em comportamentos e práticas sexuais. À mulher atribui-se um papel sexual passivo, ao homem um papel sexual ativo. Dificulta-se à jovem o conhecimento do próprio corpo
e a exploração da sua sensualidade, de forma a que chegue virgem ao casamento e se mantenha puricasta daí em diante. Ao homem, aconselha-se uma propedêutica sexual na prostituição antes de contrair matrimónio. Sacramenta-se o casamento, confina-se a mulher casada à quadratura do lar e da maternidade, diaboliza-se a mulher independente que faz carreira profissional e menoriza-se a mulher solteira. Promove-se a natalidade, interdita-se a contracepção, criminaliza-se o aborto e permeiam-se as famílias numerosas. Limita-se a sexualidade conjugal ao coito, aceitam-se outras práticas e fantasias aos homens em contextos extraconjugais. A infidelidade nos homens é socialmente aceite, a infidelidade feminina é escandalosa. O divórcio é interdito aos casais unidos pela Igreja e os divorciados são alvo de enorme censura social. Os filhos nascidos fora do casamento são ilegítimos, bastardos, embora a sua prevalência em Portugal seja muito elevada. A prostituição dentro de portas é tolerada e as prostitutas são sujeitas a inspeções médicas periódicas. Alguns destes princípios são promovidos por organizações estatais ou apoiadas pelo Estado. Vejamos duas que assumem um papel proeminente em matéria de formação e educação dos jovens e das mulheres relativamente ao corpo, aos afetos e à sexualidade. Em 1936 surge a Mocidade Portuguesa, organismo patriótico de juventude sob tutela do Ministério da Educação Nacional, que visava formar o corpo e o caráter dos jovens portugueses num quadro de devoção patriótica e de seguidismo político. No mesmo ano é criada a Obra das Mães para a Educação Nacional, composta por mulheres mães católicas, sob inspiração de um organismo de promoção da política pró-natalista da Itália fascista dos anos 20. Ambas as organizações foram determinantes na veiculação de uma ética da intimidade, de uma moral afetiva sexual. Paralelamente, o Estado português silencia organismos que promovem uma reflexão divergente das suas políticas. Um desses exemplos é a extinção, em 1947, do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, de orientação feminista, que teve na sua direção figuras como Adelaide Cabete, Helena Guimarães e Maria Lamas. Para além desta estratégia de formatação afetivo-sexual a partir das organizações, o Estado contava igualmente com a força dogmática e discursiva da Igreja Católica na formatação das mentalidades em relação à sexualidade. Em 1954, celebra-se o Ano Mariano em Portugal, tendo entre os seus propósitos lutar contra o devaneio estéril e egoísta, ou seja, contra uma sexualidade dissociada da procriação. Eu, entretanto, perdi-me. Dissociada da função reprodutiva. Além da vigilância atenta da Igreja, o regime silenciava visões mais liberalizantes da intimidade a partir da censura prévia à imprensa periódica, a partir da proibição de livros considerados imorais e da anotação de cenas no cinema entendidas como obscenas ou passíveis de corromper a boa conduta moral defendida pelo Estado. Seguindo uma tendência que se afirma em muitos países do Ocidente, começam a surgir sinais de uma renascença na panorâmica afetivo-sexual portuguesa a partir de finais dos anos 50. As décadas de 60 e 70 ficarão marcadas internacionalmente como um período de permissividade sexual a que genericamente se chama revolução sexual. É consensual entre os investigadores que o termo é exagerado, inadequado. As transformações são inegáveis, mas não terão sido tão profundas nem tão amplas para que se possa falar em revolução. As mulheres que se afirmam, as mudanças que se afirmam nas duas décadas, anos 60 e 70, ficam a dever-se em muito a movimentos de contracultura, a movimentos feministas e a movimentos de defesa dos direitos homossexuais, sendo ainda destabilizante o papel de um novo mercado, o mercado do sexo,
para o qual respondem a indústria cinematográfica e literária, com ofertas muito significativas de filmes eróticos, soft e arte porno, mas também livros mais e menos científicos, mais e menos pedagógicos, que ensinam solteiros e casados a lidar com o seu corpo e a sua sexualidade. Em Portugal, na década de 60, a contestação ao modelo das vivências da intimidade é contextual, pontual e não muito expressiva. A mudança faz-se lenta e gradual, muito embora certos movimentos, nomeadamente no circuito estudantil universitário. Vejamos um exemplo muito expressivo de desigualdade de género que então se vivia ao nível da intimidade afetiva e sexual, mesmo entre os jovens. Em 1961, Artur Marinha de Campos faz chegar uma carta anónima à Via Latina, uma publicação universitária coimbrana. O seu manifesto é publicado com o seguinte título: Carta a uma jovem portuguesa. Nesta missiva, que gera celeuma entre a sociedade conservadora da época, o estudante, então anónimo, denuncia a tremenda desigualdade de género que coloca a jovem portuguesa numa situação de passividade, submissão, opressão e infelicidade pela obediência aos valores morais que interditam a sua afirmação identitária e uma vivência autónoma e sadia da sua intimidade afetiva ou sexual. Eu escolhi 3 pequenos certos desta carta que acho que é extremamente elucidativa e brilhante e um marco na década de 60 em Portugal para compreender as questões de género e da vivência da afetividade entre os jovens, da afetividade e sexualidade. Vou escrever para ti, jovem portuguesa, e particularmente para ti, jovem estudante da nossa cidade. A minha realidade é igual à tua. Somos jovens. A minha liberdade não é igual à tua. Separa-nos um muro, alto e espesso, que nem tu nem eu construímos. A nós, rapazes, cabe-nos viver do lado de cá, onde temos uma ordem social que a relação a vós nos favorece. Para vós, raparigas, cabe-vos o lado de lá desse muro, o mundo inquietante da sombra e da repressão mental. Outro certo. Tem de estender-te os braços, onde não nos vejam e não nos espiem. Queremos amar-nos e conhecermos-nos e não podemos. Há aqueles que não se amam e não querem que se ame. Rapariga portuguesa, és tu que eu não procuro, mas és tu que eu encontro. Tu esperas passivamente como um pântano espera. Finalmente, o último certo. Jovem portuguesa, serás autónoma e livre, mas para isso é preciso que saibas que o não és e que queiras, decidida e firmemente sê-lo. 14 anos após a publicação desta carta, em 1975, uma jovem portuguesa parece ir ao encontro dos anseios de luta feminina pela igualdade de género evocados por Artur Marinha de Campos. Essa jovem é Gisela, e o seu desejo é derrubar o muro que impedia aos jovens amarem-se em liberdade e sem preconceitos em Portugal. Na sua carta enviada a Modas e Bordados, em 1965, a adolescente opõe-se ao modelo conservador herdado do Estado Novo, que impunha às raparigas a preservação da virgindade até ao matrimónio. Gisela é a adolescente rebelde que faz amor até ao fim, e isto é uma expressão usada na carta que ela escreve, que faz amor até ao fim com apenas 15 anos, que contesta a importância da castidade defendida pelo Estado, pela Igreja, pelo poder parental. Gisela é a jovem que ousa iniciar-se sexualmente e faz questão de o revelar publicamente. É a rapariga que afasta dos seus planos o casamento socialmente esperado, dizendo que quer apenas viver em união de facto, que ambiciona trabalhar e estudar ao mesmo tempo, desvalorizando a imagem da mulher que cuida do lar, dos filhos e do bem-estar do marido. Na sua carta, Gisela denuncia o casamento de fachada dos pais e as hipocrisias do colégio religioso em que estudou.
Nesta breve apresentação, gostaria de aflorar 3 aspectos discutidos no dossiê Gisela: a iniciação sexual pré-conjugal, o conceito de amor livre e a importância da educação sexual. Comecemos pelo valor virgindade, problemática central no caso Gisela. Eis algumas das caracterizações da virgindade na perspectiva de leitoras mais liberais: tabu, mito, conceito do século passado, barómetro da dignidade feminina que é preciso abandonar. Consideram que a sexualidade antes do casamento é um direito tanto masculino como feminino e afirmam que, em realidade, poucas mulheres se casariam virgens no Portugal de meados de 1970. De acordo com José Machado Paes, para as gerações nascidas nos anos de 1940 e 1950, a virgindade tinha sido sacralizada como uma espécie de capital simbólico da reputação, cabendo por isso à geração nascida nos anos 60 e 70 reclamar o direito a experiências pessoais e ao prazer sexual. Para muitos especialistas da sociologia e da história da sexualidade, um dos primeiros componentes da dita revolução sexual dos anos 60 e 70 foi precisamente o crescimento de uma cultura de solteiros que propõe a aceitação da atividade sexual pré-conjugal. Vejamos agora o conceito de amor livre, muito presente na discussão feminina ao longo do dossiê Gisela. Mesmo as leitoras mais liberais estão longe de defender o conceito de amor livre da cultura hippie dos anos 60 e 70 nos Estados Unidos, longe dessa sexualidade sem expectativa de compromisso, orientada apenas para o prazer sexual imediato. Para as leitoras mais vanguardistas, Gisela fez amor livre, e isso está certo, sim, mas o que está em causa é um amor que precede e justifica a sexualidade. Nestes comentários mais liberais, amor livre é amor com sexo, monogâmico, praticado por homens e mulheres, numa lógica de ponderação e responsabilidade. O sexo sem amor, esse não tem justificação e não é defendido. Segundo Steven Zeidman, os Estados Unidos de meados dos anos 70, afirma-se uma cultura da intimidade que edifica o sexo como um lugar de amor e romance, como um meio de prazer e autoexpressão. É nesse quadro ideológico da intimidade afetivo-sexual que se manifestam Gisela e as leitoras mais liberais do dossiê. O termo puro surge no dossiê Gisela associado à sexualidade, tanto entre as leitoras tendencialmente liberais, como entre as leitoras mais conservadoras. Para as mais conservadoras, a pureza passa pela abstinência e a pudicícia sexual. Para as leitoras mais vanguardistas, é pura a sexualidade que se vive naturalmente, de forma translúcida, informada, sem obscurantismos, passível de ser falada na esfera pública e privada. O tema da educação sexual tem também significativa expressividade no caso da adolescente que fez amor na noite do 25 de Abril. Numa perspectiva tendencialmente liberal, pensa-se que a sexualidade pode e deve ser esclarecida, aprendida e melhorada. As crianças e os jovens seriam os seus principais beneficiários, cabendo aos pais e, em particular, à mãe, dar conhecimento dos problemas da sexualidade aos filhos, mas o esclarecimento convém a outras faixas etárias, particularmente ao homem e à mulher casados. Esta perspectiva é recorrente a partir de 1974, em cartas de leitoras na secção da Modas e Bordados, intitulada Correio de Coração, que é gerida por Camila, que é um pseudónimo da jornalista Susana Ruth Vasques. Portanto, Camila era uma espécie de especialista em temas afetivo-sexuais. Eu escolhi um pequeno excerto que mostra esta visão nova de que a sexualidade dentro dos casais pode ser melhorada, que é uma coisa que eu penso que é relativamente vanguardista para a época. Amo muito o meu marido e ele também me ama.
mas não nos entendemos fisicamente. Acha que isso pode diminuir ou arrefecer o nosso amor? Já pensei em consultar um médico, uma vez que se fala tanto nas revistas estrangeiras desse assunto, mas serão coisas que se aprendam? O que acha que deve fazer? Fim de citação. Visões mais conservadoras defendem que a informação sexual deve restringir-se aos manuais de medicina. Tudo o resto, toda a propaganda a novos valores sexuais que aparecem em revistas, cinema, música e literatura é absolutamente prejudicial. Visões mais liberais defendem que só a informação pode combater a vergonha e o sofrimento feminino em relação à sexualidade e que esse esclarecimento deve ser feito na imprensa, na literatura, no cinema, na música ligeira, mas visando assuntos muito diversos que vão para além da notícia que os meninos vêm da barriga das mães, ou seja, visando temas como a contracepção, o aborto, o divórcio, etc. Para as leitoras mais liberais do dossiê Gisela, a educação sexual por si só não é suficiente. A mulher precisa ser educada em outros domínios, da autonomia profissional e da independência financeira. Para além de ser responsável e consciente do acto que vai praticar, a mulher deve também ser corajosa para arrostar com as ideias feitas de uma sociedade ainda adversa a essas liberdades. Diversas leitoras do dossiê Gisela defendem a importância da liberdade e da coragem na educação sexual. Ouçamos o que escreve uma das leitoras. Início de citação. Como a maioria das raparigas, a educação que me deram, tanto em casa como na escola, foi a tradicional. Simplesmente, à medida que fui adquirindo consciência das falsidades dessa educação, procurei encontrar outros conceitos que me satisfizessem mais e que estivessem mais de acordo com a minha consciência. Assim formei as minhas ideias, que até podem estar erradas, mas até prova em contrário, eu continuarei a adotá-las. Mas o que interessa é estar de bem com a minha consciência. A opção das pessoas ditas decentes não me interessa. Fim de citação. Muitos dos testemunhos femininos do dossiê Gisela dão conta de modelos familiares mais abertos e vanguardistas na forma de abordar as questões afetivo-sexuais. Início de citação de outra leitora. Os meus pais estão absolutamente integrados na época atual, não têm preconceitos de qualquer espécie. E foi através deles que tomei consciência e conhecimento dos problemas do sexo. Por isso tenho pena das jovens que têm de contar os seus problemas a pessoas estranhas. Fim de citação. Para outras leitoras, o momento que se vive é de transição e, portanto, de descoberta, de afinação do caminho a seguir. Defendem a importância de legislação justa a acompanhar o esclarecimento adequado que deveria começar logo na infância para evitar o flagelo de tantas mulheres adultas infelizes com a sua vivência sexual. O caso Gisela é exemplar de um processo de destabilização da intimidade afetivo-sexual na transição da ditadura para a democracia em Portugal. Graças à narrativa autobiográfica da adolescente e aos comentários de muitas leitoras da Modas e Verdades, o tema da sexualidade juvenil pré-conjugal quebra uma barreira de invisibilidade. A intimidade afirma-se um terreno de construção individual. Os controlos e as disciplinas externas aos indivíduos, nomeadamente a vigilância parental da sexualidade juvenil, são substituídos por controlos e disciplinas internas. Como refere Michel Bozon, este processo de individualização dos comportamentos e dos ideais desenvolve-se paralelamente a outras evoluções da sociedade, nomeadamente à massificação da educação e ao forte crescimento das mulheres no mercado de trabalho. Ao longo do dossiê Gisela, é muito clarividente a afirmação desta tendência. A intimidade afasta-se de uma vivência de natureza universal e constitui-se um terreno de individualidade, de construção da identidade particular. Segundo Bozon, as
duas palavras-chave na compreensão do que mudou nas últimas décadas no contexto social da sexualidade são exatamente individualização e diversificação. O sociólogo inglês Ken Plummer fala em cidadania da intimidade para explicar esta maleabilidade do indivíduo que hoje em dia se questiona sobre como quer viver, como quer lidar com o próprio corpo, como quer relacionar-se enquanto ser do seu género, como quer desenvolver-se como pessoa erótica. Gisele é protagonista de um desejo de aproximação dessa construção identitária centrada na sexualidade, dessa cidadania da intimidade, que se mantém ainda hoje em processo contínuo de afirmação, alargamento e consolidação. Gisele toma a sua emancipação sexual em mãos, afirma o direito a viver a sua intimidade afetiva ou sexual como bem entender, protagonizando a importância de ser verdadeira consigo mesma. Com a adolescente que fez amor na noite do 25 de Abril, assistimos a um episódio de verbalização, visibilização, individualização, diversificação, politização e democratização da sexualidade em Portugal. Obrigada.